Olá, o programa Fé para hoje está no ar, começando agora e que bom poder falar com você. Nós vamos, neste programa, minuto a minuto, caminhar pelo livro de Gênesis, porque é possível, maravilhosamente possível, encontrar o pleno evangelho no livro de Gênesis. Jesus está lá, falando através de vidas, falando pessoalmente com pessoas e dando sentido para todas as histórias. Temos muito que aprender com esse livro e eu quero fazer isso com você, então não sai daí que a gente só está começando. Depois da vinheta, eu te encontro aqui no Fé para hoje. O livro de Gênesis, o capítulo 3 e o verso 15, é conhecido por muitos e assim chamado de o proto-evangelho. Ali a gênese do evangelho está descrita e muitas outras coisas que nós vamos ver desenvolvida na Bíblia inteira. Porém, inimizade, diz o texto, entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A cena do capítulo 3 é a cena de uma terrível queda e de uma maravilhosa redenção, onde Deus entra em jogo e não deixa que Adão, nem sua esposa Eva e nem tampouco a serpente decidam o que será do futuro. Mas ele se apresenta como Salvador. Um cordeiro oferece o sangue e a cobertura de peles para aquele casal. E a mensagem que fica no final de Gênesis 3 é que haverá continuidade. Deus salva a semente, Deus promete o Redentor. Essa mensagem de Gênesis 3, sendo evangélica, não é restrita àquilo. Olhando para o livro de Gênesis, nós vamos perceber que ele é muito gracioso. Em todas as partes e em todos os capítulos, ele aponta para Cristo, aponta para a redenção. E a mensagem do Evangelho da Graça escorre de lá e chega até nós. Eu queria que você parasse, pensasse um pouquinho em grandes temas do livro de Gênesis e quanto ele é aplicável à sua vida, nos dando coragem e confiança nesse Salvador. Começando com um aspecto, a bênção. No livro de Gênesis, a palavra bênção desempenha um papel fundamental. Ela reflete um tema central da narrativa bíblica, a relação entre Deus e a humanidade. O conceito de bênção em Gênesis é rico, envolvendo aspectos de prosperidade, multiplicação, proteção divina e transmissão da primogenitura. Mas, acima de tudo, ela significa uma realização profunda, e isso é muito importante. Desde o início do livro, a bênção de Deus está presente na criação. Em Gênesis 1, 28, Deus abençoa os primeiros seres humanos dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Essa bênção inicial não apenas destaca o desejo de Deus de que a humanidade prospere e se multiplique, mas também estabelece um padrão de relacionamento onde a vida e a prosperidade, elas são vistas como dons divinos. Isso é tremendamente importante, não é o homem que corre atrás da sua prosperidade, é Deus que traz prosperidade a ele, abençoando-o. A bênção é novamente central numa história após essa, que é a história de Noé. Após o dilúvio, Deus abençoa Noé e seus filhos. Isso está no livro de Gênesis capítulo 9, verso 1. E refaz a aliança da criação. Essa bênção assegura a continuidade da humanidade e reafirma o compromisso de Deus com a sua própria criação. É por meio dessa bênção que Deus estabelece uma nova aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida com o dilúvio e colocando um arco-íris como sinal dessa promessa. Um outro ponto crucial do uso da palavra bênção em Gênesis está na história dos patriarcas. E ali é que a bênção vai atingir o seu ápice e sendo demonstrada maiormente na superfície do livro. Abraão, Isaque, Jacó. Em Gênesis 12, dos versículos 2 em diante, Deus chama Abraão e promete abençoá-lo, tornando-o uma grande nação. E através dele, a bênção chega a todas as famílias da terra. Essa promessa é repetida várias e várias vezes, enfatizando o chamado divino de Abraão e com os seus descendentes como portadores de bênção para todo mundo. A bênção de Deus é transmitida assim de geração a geração, de Abraão para Isaque, e assim ele abençoa seus filhos, Esaú e Jacó.
A bênção patriarcal, especialmente na história de Jacó e Esaú, em Gênesis 27, mostra a importância de ser o portador da bênção divina. Algo que confere não apenas uma prosperidade material, mas também uma posição relevante dentro do plano de Deus. E o que vai marcar decisivamente na vida de José, vemos a bênção de Deus manifestar-se de maneiras surpreendentes. Apesar das adversidades que José enfrenta, e isso acontece no livro todo, José é continuamente abençoado por Deus. Ele prospera em tudo que faz. Em Gênesis 39, 5, é dito que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Isso mostra como a bênção de Deus pode se estender a outros através de quem Deus chamou para o mundo que Ele quer salvar. Assim, em Gênesis, a bênção é um fio condutor que conecta, que entrelaça todas as histórias, os principais personagens. Ela é a fidelidade de Deus e o seu desejo de salvar a humanidade. A bênção é tanto uma dádiva divina quanto uma responsabilidade. Ela vai sendo transmitida de geração em geração, mas ela forma a base do relacionamento entre Deus e o seu povo. A família de Abraão ocupa um papel central no plano, conforme ele está revelado na Bíblia. Ela serve de base, e isso é muito importante para a chegada do Messias. Abraão, que é o patriarca de Israel, ele é o primeiro a receber essa promessa de Deus e é o ponto-chave no plano da redenção. Quando nós lemos a história desde o capítulo 3 até o capítulo 11, a gente vai ver as coisas piorando continuamente. Da queda ao desenvolvimento, o que a gente vê? O assassinato de Abel, o crescimento dos descendentes de Caim, que espalham o mal pela terra toda, o dilúvio, a bebedeira de Noé, a torre de Babel. Mas, logicamente, estamos enxergando as ações divinas no planeta também. Mas parece que ele está perdendo e a gente tem essa impressão até o capítulo 12. E ali é o ponto de virada de Deus em Gênesis. A história da família de Abraão, desde o seu chamado até a formação dos 12 tribos, é a formação base para a vinda de Jesus. Em Gênesis, capítulo 12, dos versos 1 a 3, Deus chama Abraão para deixar sua terra natal e seguir para um lugar onde ele mostraria. Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome. A parte mais significativa dessa promessa é a declaração de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse versículo é essencial para entender o propósito do seu chamado. É ele e não outro, e é ele por causa dos outros. Através da sua descendência, Deus planeja trazer bênção e salvação para toda a humanidade. Abraão, por meio de seu filho Isaque, continua a linhagem escolhida por Deus e a bênção e as promessas são passadas a Isaque e posteriormente a Jacó, e também conhecido depois da sua luta para Israel. Jacó, Israel, por sua vez, com seus 12 filhos, tornam os fundadores das 12 tribos de Israel e agora há uma nação que Deus usa para cumprir as suas promessas redentoras. Tudo isso é confirmado no Novo Testamento. Mateus 1:1 começa seu evangelho com as palavras assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E essa introdução já conecta completamente, é uma ligação clara entre as promessas feitas de Deus a Abraão, Davi passando por isso e o cumprimento em Jesus. A família de Abraão, ela não é apenas o começo da nação de Israel, mas ela é um canal através do qual Deus escolheu trazer a salvação para o mundo. Então, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus filhos, ali está Deus pavimentando o caminho para que o Redentor chegasse. E esse plano, um plano infalível de Deus traçado desde o início da história, é a revelação do caráter de um Deus que cumpre suas promessas e ama os seus filhos. Uma das coisas muito importantes que a gente consegue perceber ali é a maneira como os descendentes de Abraão se relacionam e respondem à maneira como Deus diz que vai abençoá-los. Isso nos ensina muitas coisas.
o desejo de Jacó em conquistar uma bênção e a forma como Abraão recebe a bênção como promessa são duas histórias em Gênesis, como os relacionamentos com Deus e na maneira como ele faz suas promessas e a forma como nós pensamos a nossa relevância no mundo são determinantes na construção da nossa própria história. Ambos os patriarcas são figuras centrais, conforme eu disse, na história de Israel, mas as suas experiências com a bênção divina são muito diferentes e, conforme eu disse, temos muito o que aprender com elas. Abraão, o primeiro dos patriarcas, que é chamado por Deus e recebe bênçãos diretamente dele e incondicionalmente, ele tem um tipo de relação. Em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3, Deus ordena que Abraão deixe sua terra natal e promete fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer seu nome, fazer dele uma fonte de bênçãos para todas as famílias da terra. É a soberania de Deus sendo construída na soberania de uma nação. Essa bênção ela é reafirmada o tempo todo e repetidamente na vida dele, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 22. E a fé que ele exerce também é central nesses textos. Em Gênesis 15 diz que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Mesmo quando as promessas pareciam impossíveis, ele ouve e obedece. A fé de Abraão ela é apresentada como um exemplo de confiança, de obediência e, conforme eu disse, ele é justificado por essa fé. Agora, quando a gente olha para a história de Jacó, ele apresenta uma jornada marcada por um esforço constante para conquistar e assegurar as bênçãos ao longo da sua vida. Desde o início, na sua busca por uma bênção assim ativa, ele usa sua engenhosidade, a sua criatividade e dispõe das suas ferramentas humanas com que ele vai enfrentando o mundo. Isso vai acontecendo com ele anos e anos e anos, até que ele tenta comprar, por exemplo, o direito de primogenitura, daquele episódio clássico com seu irmão Esaú trocando a primogenitura por um prato de lentilhas. Parece engraçado, mas é isso que acontece lá. Esse ato inicial de Esaú e Jacó e essa tentativa de compra já demonstra que o desejo de Jacó era intenso e tinha uma disposição para obter a bênção na marra a qualquer custo. A busca de Jacó pela bênção ela vai culminar em um dos episódios mais dramáticos da Bíblia, que é quando ele luta com Jesus, lá em Gênesis 32. A luta é tensa, a luta é intensa, ela é emblemática e Jacó se recusa a deixar o anjo do Senhor ir embora até que ele receba essa bênção. A sua vida e o seu nome naquele dia de luta mudaram e mudarão para sempre. Então, de suplantador, de enganador, que é Jacó, ele passa a ser Israel, aquele que luta com Deus e venceu. Jacó venceu quando se rendeu. Que história! Abraão recebe as promessas divinas de maneira mais direta e baseada na sua fé. Jacó se envolve em uma série de esforços e confrontos para alcançar essa bênção. E essa diferença mostra como a nossa recepção das bênçãos de Deus alteram tudo na nossa vida. Abraão recebe a promessa, passa por lutas e dúvidas, mas ele segue em frente, enquanto Jacó luta, persiste por algo que já estava garantido no plano de Deus. Não é uma questão de conquistar o que Deus tem para nós, mas de permitir ser conquistado pelos propósitos de Deus. Essa é a grande lição da história dos dois. E o melhor da história é a misericórdia de Deus nisso tudo, porque ambos são instrumentos de Deus para cumprir o plano de Deus e não deles. Abraão, através da sua fé inabalável, nos é história e nos chama muito a pensar quem é Deus conosco, e Jacó, com a sua fé em construção, como é para a maioria de nós, mostra a realidade de um Deus que nunca desiste dos seus. Essas histórias juntas oferecem para a gente uma visão completa da natureza da bênção divina e mostram que tanto a integridade constante quanto a redenção após as falhas podem ser caminhos de Deus para receber as promessas e transmitir promessas para o mundo através do seu povo. E ela agora vai desempenhar um papel crucial no seu plano redentor, porque é a partir da experiência desses homens que o mundo começa a conhecer a Deus por meio do seu povo, até chegar até você, até chegar até mim. A vida de Jacó, como ela é colocada e narrada no livro de Gênesis,
ela é cheia de conquistas e essas conquistas são materiais e as conquistas pessoais também. Ele luta por isso, conforme eu disse. Mas essas, quando a gente percebe, elas acontecem na vida dele. Ele é uma pessoa que vai criando realizações, mas a realização plena, a do coração que ele tanto almeja, nunca acontece com essas conquistas. As suas riquezas se destacam no livro, a beleza da sua esposa, que acontece logo de cara, ele é sempre narrado e colocado como uma coisa impressionante, mas nada disso na vida dele substitui a verdadeira bênção que ele persegue e ela só encontra quando ele olha para a face do Senhor. Essa trajetória de busca, essa realização espiritual, ela sublinha uma mensagem profunda sobre o que significa ser verdadeiramente abençoado e realizado. Um homem rico, vazio, que só se realiza quando ele contempla a face do Senhor. Jacó, desde jovem, ele demonstra esse desejo intenso de alcançar sucesso, ele quer ser reconhecido e ele começa a sua jornada comprando, conforme eu disse, o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, mas ele continua triste. E ele vai aparecendo na história, ele vai sendo a pessoa que engana seu pai para receber essa bênção, e ele continua aqui triste. Aquela bênção que era destinada ao seu irmão por vontade do seu pai, mas era destinada a ele por vontade de Deus, e pela essa confusão de não aceitar a palavra do Senhor, todos eles se machucam. Após essas ações, Jacó foge para a casa do seu tio Labão, e ali ele começa uma nova fase da sua vida, claramente no texto. Durante o tempo que Jacó fica lá com Labão, o texto diz que Jacó trabalha e muito, arduamente, por muitos anos. E esses anos são anos de prosperidade, ele adquire grande riqueza. E ele vai, assim, colocando sua esperteza, sua astúcia, suas habilidades. E cada vez que isso acontece, o rebanho cresce, ele começa a prosperar, ele vai ficando rico, mas ele não é feliz. Esse período, quando Jacó e Labão estão juntos, ela marca uma série de conquistas, como eu digo. E ele marca uma coisa. Ele é criativo, engenhoso, esforçado, mas sempre uma coisa está faltando. Além de suas riquezas, Jacó se casa com Raquel e a beleza de Raquel ela é um destaque na narrativa bíblica. Jacó se apaixona por Raquel à primeira vista e trabalha por 14 anos para poder se casar com ela. Em nenhum momento nós vamos ver um dote tão caro quanto esse. E Raquel, nessa beleza dela e na maneira como ela é descrita, e o amor de Jacó por ela é intenso, sacrificial, mas ele não deixa de ser idólatra. A união com Raquel, além de ser uma realização pessoal significativa para ele representa o que é muito, muito comum nos dias de hoje. Uma pessoa que tenta conquistar um ideal de beleza e amor, colocando isso no lugar de uma coisa que só Deus pode fazer. Apesar das conquistas de Jacó no livro todo, ele passa agora caminhando com as suas riquezas e as suas esposas claramente são um peso na vida dele. Ou seja, são conquistas que tornam sua caminhada muito mais difícil. Ele vai, nesse processo aqui, nos seus anos de serviço, ele vai acumulando vitórias e desgastes nos seus desafios familiares. A rivalidade que existe entre Raquel e Lia, aquelas outra esposa, e geram muitos conflitos e tensões. Isso é contínuo, é o tempo todo lá. Jacó é uma pessoa que luta por um desejo de paz. Ele quer se realizar verdadeiramente. A sua insatisfação vai levar no caminho que eu disse que era a mesma coisa que ele queria para ser uma pessoa abençoada. E as coisas só vão se resolver nessa insatisfação quando ele encontra a face de Deus. Essa luta de Jacó com o anjo do Senhor no Vale de Jaboque, ela é significativa porque Jacó estava sozinho e ele estava em grande angústia. O texto diz que ele luta a noite inteira com esse ser, mas ele não se recusa a deixá-lo até receber uma bênção. E neste ponto, para a gente, é muito importante porque é dessa forma que a gente tem que lutar e lidar com a bênção e não da maneira como ele lidou anteriormente. Jacó é uma pessoa desgastada. Jacó é uma pessoa que nos lembra e nos ensina muita coisa para o nosso tempo, porque ele quer uma busca espiritual, um encontro profundo que nunca será encontrado em nenhuma outra coisa. A verdadeira transformação de Jacó
só acontece quando ele finalmente é tocado por Deus, quando ele recebe a bênção de Deus. E após a luta, aquele ser celestial, quem compreendemos ser Jesus, vai dizer: teu nome não mais será Jacó, mas Israel. E conforme eu disse, ele prevaleceu quando se rendeu. E agora essa transformação profunda vai aparecer exatamente porque muda o nome dele. Isso marca uma nova identidade, um novo relacionamento com Deus. E Jacó agora percebe que viu a face do Senhor. E esse encontro face a face fez com que a sua vida fosse poupada. E é disso agora que ele vai caminhar, e a partir disso, esse encontro é a verdadeira bênção que transforma Jacó. Só que a transformação de Jacó agora é de dentro para fora. Amigo, atente porque eu vou te dizer. Ver a face de Deus no texto, ele representa a culminância, o ponto central. É o ponto mais alto da busca de qualquer pessoa, como a busca de Jacó, para a verdadeira fonte de realização. É essa experiência que deu para ele uma perspectiva de centro de propósito, porque sem propósito a vida dele não aconteceria um dia depois que seja, ou horas depois do encontro com Esaú. É ali que nenhuma riqueza, nenhuma quantidade de conquistas, nem as mulheres que ele juntou e nenhuma experiência poderia proporcionar o que ele teve. A bênção recebida somente por um encontro com Deus pode ser completa, pode ser satisfatória, e somente ela preenche o vazio que nenhuma conquista pôde fazer. Conquistas materiais, como as de Jacó, conquistas pessoais, elas são significativas. Mesmo porque nós olhamos e Deus promete abençoá-los assim com grandes riquezas. Mas quando a gente fala de satisfação verdadeira, quando a gente fala de satisfação profunda, elas nunca serão substitutos. Somente a plenitude encontrada no relacionamento com Deus é que faz com que a gente viva de fato uma vida passo a passo nesse mundo, a despeito das dificuldades, sendo completos. Essa verdadeira bênção que Jacó viveu depois de muitos anos de luta é uma verdadeira bênção que você pode ter. A gente não pode terminar de fazer uma análise sobre o livro de Gênesis e procurando o Evangelho nele, sem falar de algo que salta e brilha aos nossos olhos, que é a comparação que existe entre Isaac e Jesus. Jesus, ele vem ao mundo a partir de uma visita de um anjo que fala com sua mãe, e a frase que o anjo diz para Maria é exatamente a frase que a mãe de Isaac recebe. Sara escuta do anjo: ao Senhor não há impossíveis. Maria escuta a mesma frase quando o anjo do Senhor chega para ela. O anjo enviado do céu diz: para o Senhor não há impossíveis. Isaac é um filho impossível, é um filho de uma promessa esperada. Isaac é a semente, e a partir de Isaac a salvação vai caminhar para os seus próximos passos. Jesus é a semente prometida, a culminância de todas as promessas, e a partir de Jesus a humanidade tem a garantia de que ela chegará. O momento mais importante da vida de Isaac é quando ele sobe o monte. Seu pai o acompanha, e se você está vendo a cena, você vê Isaac subindo ao monte com madeira nas costas, e lá em cima ele vai para o ponto-chave e maior da sua vida, onde haverá um sacrifício. Saindo do Monte Moriá e indo para o Calvário, nós vemos Jesus, o Filho, subindo ao monte com madeiro nas costas, para lá, em cima do monte, haver o sacrifício. Mas a diferença que existe entre Isaac e Jesus é mais impressionante do que as semelhanças, porque lá em cima do monte, Isaac voltou porque o cordeiro morreu no lugar dele. Jesus, lá em cima do monte, ele morre e o cordeiro sai, porque nós não poderíamos ser substituídos pelo amor do Pai. Ali o cordeiro de fato morre. Isaac e Jesus representam o plano da redenção explicado a partir do livro de Gênesis, mas ele vai chegar para a gente de uma maneira também muito bonita e chamando-nos a uma resposta. Porque a frase que é dita para Abraão quando ele é impedido de pegar o cutelo e matar seu filho é: presta muita atenção, agora eu sei, Abraão, que você não me negou o seu filho, o seu único filho, a quem amas. Não é
muito difícil associar essa frase para uma outra lá no Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu sei, Senhor, que Tu me amaste a ponto de não negar Teu Filho, o Filho a quem amas. Ali, a frase que Deus disse para Abraão é a mesma frase que Ele espera que nós, em coração contrito e alegres pela redenção, mas entendendo a sublimidade do sacrifício e do amor de Deus, possamos dizer para Ele: Nosso programa está chegando ao fim e no episódio de hoje muitas coisas do livro de Gênesis que são lições para a gente pôde aprender. Mas antes que a gente pare e pense e conclua isso, eu quero te lembrar de uma coisa, como assim fazemos em todos os nossos programas. A Rede Novo Tempo lançou um estudo novo e muito bom, A Máquina Humana. Essa é minha dica para você hoje, para que você receba esse estudo, essa revista, essas informações que vão com certeza contribuir muito para a sua vida. Falar de máquina humana é falar de você, é falar de mim, é falar de identidade e falar de uma luta que temos o tempo todo, que é nos manter íntegros e manter a máquina funcionando, não só para viver mais e melhor, embora isso seja muito importante, mas para viver de maneira que Deus seja glorificado. Ela é gratuito, foi pago pelos Anjos da Esperança e foi feito para você. Então, o que a gente tem que fazer agora é conversar para que essa revista que está com a gente chegue até a sua casa. Então, liga para a gente, fala conosco, vai ser muito bom falar com você e muito bom saber que essa revista chegou até a sua casa. No programa de hoje a gente mergulhou e passamos panoramicamente pelo livro de Gênesis nas suas grandes histórias e aprendemos que ali é o livro da bênção e a bênção marca todo o livro do começo até o final e uma bênção que chega até você. Nesse livro também e nessa história nós percebemos como tudo aponta para Cristo e como Cristo ali é a pessoa que trata os seres humanos nos seus defeitos, nas suas imperfeições, mas acima de tudo a qualidade do amor de Cristo é que se destaca nos defeitos da nossa trajetória, da nossa vida. Cristo, ele é um personagem central que é perfeito nas vidas imperfeitas. Isaac foi imperfeito, Cristo foi perfeito para que a história de Isaac simplesmente fizesse sentido. A gente se despede agora, já marcando o nosso encontro. Coloque na sua agenda. E te deixo uma dica aí, faça isso é muito importante. Os episódios do Fé para Hoje estão no YouTube. A gente tem uma conta lá no Instagram também e tem muita coisa sendo colocada lá para você e é muito legal quando a gente participa assim. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, se ativa as notificações e nos acompanhe também no NT Play. Eu me despeço, como eu disse, já marcando o meu encontro com você. A gente se vê no próximo Fé para Hoje.